Paz do Senhor, bom dia, meus queridos. Mais um momento de devocional, mais um momento em que nos prostramos diante do nosso Deus, em que meditamos na Sua palavra, em que nos colocamos para ouvir a Sua voz. Deus me conhece pelo nome e Ele é o Senhor da minha vida. Hoje eu quero meditar com vocês o que está em Mateus 6, o versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Se de todo o coração eu e você colocarmos ao Senhor, declararmos ao Senhor essas palavras, eu e você seremos imbatíveis em todas as tentações, em todas as provações, em todas as adversidades, pois o Senhor nos dará escape. Usando o poder dessas palavras, eu e você triunfaremos sobre todo o poder das trevas, sobre o poder de Satanás que opera nesse mundo e encontraremos descanso e conforto para as nossas almas. Nisso o nosso Deus será glorificado. Seja feita a tua vontade, é a nossa frase de todos os dias. No nosso trabalho, no nosso lar, no ministério, Senhor, seja feita a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não há como conhecer a Deus sem receber o seu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fazer a sua vontade e conhecer a sua palavra. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho. Não há outro que nos conduza ao Pai. E dia após dia, eu e você, estudando as Escrituras, precisamos entender cada vez mais claramente a vontade de Deus. Uma das coisas mais necessárias na nossa caminhada cristã é entender qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabemos que Ele tem o melhor para nós, mas às vezes não sabemos como tomar as decisões corretas. E isso pode nos trazer sérias consequências. Talvez você esteja angustiado, você esteja buscando, tentando descobrir se é da vontade de Deus começar ou terminar um relacionamento, fazer este ou aquele curso de faculdade, sair ou ficar no emprego, fazer ou não aquele negócio, assumir ou não este cargo na igreja. Para tudo isso, precisamos buscar a Deus em oração. Uma oração fervorosa, onde eu falo com Deus, mas também estou disposto a ouvir a sua voz, para daí sabermos qual é a sua vontade. Nele está tudo o que eu e você precisamos para o nosso futuro. Nós vemos na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação, de qualquer circunstância e mesmo acima da vontade humana. Por isso, podemos confiar plenamente na sua perfeita, agradável vontade, pois os seus planos nunca serão frustrados. Tudo que eu e você devemos fazer é vivermos em obediência ao Senhor. Queridos, há momentos em que realmente ficamos confusos, perturbados e não conseguimos enxergar claramente a vontade de Deus. Por isso, precisamos orar. Orar bastante antes de tomar qualquer decisão em qualquer área das nossas vidas.
A oração faz com que o nosso coração se alinhe ao coração de Deus e assim podemos conhecer qual a sua vontade para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para o nosso futuro. Nós temos que entender que a vontade de Deus ela é revelada através da sua palavra. Na Bíblia está revelada toda a vontade de Deus para cada área das nossas vidas. Nós é que precisamos procurar, meditar, enxergar em cada uma das linhas, em cada um dos versículos da Bíblia, Deus falando aos nossos corações. Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Ela, a palavra, é a fonte mais confiável de todas e é onde nós podemos sim ouvir a voz de Deus, pois ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo e não por ideias humanas. O próprio Deus, através do Espírito Santo, inspirou cada uma dessas palavras que está aqui. Por isso são palavras de vida, vida para as nossas caminhadas, planos, sonhos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim é para as nossas vidas, nossas famílias. Mas para experimentá-la, nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Nós precisamos aqui buscar, conhecer e entender as promessas de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos agir conforme ela nos ensina. Pois se tomamos as decisões por nós mesmos precipitadamente, certamente teremos consequências graves. Assim, se nós nos apoiarmos na palavra de Deus, veremos que Deus fará com que todas as coisas, sim, todas, cooperem para o nosso bem. Portanto, meus queridos, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, pois Ele tem sempre o melhor tempo para as nossas vidas. Nós é que vivemos atualmente num imediatismo. Nós queremos as coisas para logo, mas não. Deus tem seu tempo. E Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele sabe exatamente do que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. Para vivermos a sua vontade, às vezes será necessário abrir mão do nosso conforto, dos nossos planos, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos. Obediência é o primeiro passo para entendermos a vontade de Deus em nossas vidas. A perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus disse assim, quando orarem, ele disse aos seus discípulos, orem assim. Ele estava ensinando. Portanto, oração é uma disciplina que se aprende. Que a gente vai todos os dias orando e aprendendo a ir mais profundo na nossa relação com Deus. Os discípulos notaram que os seguidores de João Batista sabiam orar de determinada forma. Por isso eles queriam que Jesus lhes ensinasse a orar da forma do Mestre. Jesus só avisou a eles para não orarem como os hipócritas, que só queriam ser vistos nas sinagogas como espirituais. Esse tipo de oração é horizontal, onde eu quero mostrar para os outros quem eu sou, e não um vertical, onde eu atinjo o coração de Deus. As orações dos hipócritas não passam dos telhados, mas a oração feita no secreto, com o coração rendido ao Senhor, um coração quebrantado, um coração adorador, esse invade o céu, toca o coração de Deus. Jesus também não queria que eles orassem como os gentios, que eram eloquentes nas suas palavras e pedidos,
Nós não devemos tentar impressionar Deus com nossas orações, usando palavras difíceis, nem devemos nos chegar a Ele para receber como se fosse um carimbo de aprovação sobre todos os nossos pedidos. Não, nós devemos usar nossas palavras que brotam do fundo do nosso coração, que são um cântico de louvor da nossa alma que brota de dentro de nós. Uma forma de nós nos relacionarmos com o nosso Pai amado. Foi assim que Jesus ensinou, que a oração é uma forma de nos relacionarmos com o nosso amado. A oração não deve ter como base a nossa necessidade ou proveito pessoal. Só pedindo, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá. Reserve um momento para uma conversa com o Altíssimo, em que você diz o quanto você o ama com suas palavras. Paizinho, eu te amo, eu necessito da tua presença. O quanto você quer Deus em sua vida, não somente o que Ele tem para te oferecer. Não é necessário gritar para sermos ouvidos, porque o Senhor está próximo daqueles que o buscam em oração e com um coração quebrantado e contrito. A oração deve ser pessoal, algo que brota do nosso coração, privada. Eu não preciso mostrar para os outros o quanto eu sei orar, e posicional. Jesus nos deu e deu também aos seus discípulos um modelo. E Ele deseja que nós oremos assim de forma espontânea. Não precisamos repetir essas palavras, mesmo porque todos os dias o nosso louvor e adoração será renovado dentro de nós. Por isso não vamos dizer palavras repetidas ao Senhor. Sim, com a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por Jesus, ela foi dada como modelo, mas ela nunca vai ser usada como uma reza, para ser um modelo de repetir todos os dias, apenas um modelo pelo qual nós vamos nos orientar para chegar ao coração do Pai. Ao invés de nós simplesmente recitar, tagarelando automaticamente essa oração, coisa que qualquer um pode fazer sem sequer pensar o que está falando, não, nós temos que ir além. Nós temos que resgatar lá de dentro do nosso ser. Nós devemos orar com as nossas próprias palavras, dirigir a nossa oração ao Pai Celestial e abrir o nosso coração, derramar o nosso coração diante do Senhor, como se ninguém mais estivesse ali do nosso lado a nos ouvir, a nos censurar. Abra o seu coração diante de Deus, com suas palavras, com aquilo que está no seu coração. Jesus instruiu seus discípulos a encontrarem um lugar secreto para orar. Ele estava a dizer que nós temos acesso ao Pai em seu nome. Nós podemos confessar nossos pecados diretamente ao Pai, podemos receber de Deus tudo o que precisamos, e Ele estava abrindo um caminho para nos relacionarmos individualmente com o Pai. Não houve separação, não há separação entre nós e Deus. Não há mais necessidade hoje de passarmos por um sacerdote ou por uma cerimônia formal, não. Hoje eu e você temos acesso direto ao Pai. Ele estava a nos dizer e está a dizer hoje: vem como estás, vai para o teu quarto, fecha a porta, lá está Deus à tua espera. Para uma comunhão, para um momento, para um encontro íntimo, onde você coloca tudo para Ele, o que está em seu coração.
A oração é posicional. Sim, porque Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Nós exaltamos o seu nome acima do nosso, acima de todas as coisas, acima de qualquer outro nome que possa existir. Oração implica também em ouvir. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos a pedir para o Senhor que Ele dirija as nossas vidas. Por isso nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz e ver o direcionamento que Ele vai dar para as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o seu senhorio, autoridade sobre nós e fazer um esforço consciente para nos submetermos à sua vontade. Isso porque nós temos uma tendência pecaminosa a seguir nossos próprios planos, nosso próprio caminho. E muitas vezes essa submissão à vontade de Deus é algo que precisa ser buscado com esforço. A palavra de Deus diz que as coisas do reino precisam ser buscadas com esforço. Nem sempre é fácil esperar o tempo de Deus e esperar que Ele nos ouça e esperar que Ele instrua de como agir. Mas quando nós falamos, seja feita a tua vontade, nós estamos nos colocando numa posição de filhos que esperam uma palavra de Deus para nos direcionar. Portanto, meu amado, diga, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Abba, a vontade do Altíssimo, que é perfeita, boa e agradável. Jamais vamos nos arrepender de seguir a vontade do Pai. Hoje eu digo, seja feita a tua vontade, Pai, em todas as áreas da minha vida. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.